Você sabia que Marilyn Monroe e Cary Grant, apesar da fama, não eram os atores mais ricos de sua época? Na verdade, algumas estrelas da Era de Ouro eram tão incrivelmente ricas que poderiam facilmente ter comprado estúdios inteiros. A riqueza deles não vinha apenas da atuação, mas de investimentos inteligentes, contratos inovadores e ousadas empreitadas empresariais. Aqui está uma lista dos 16 atores mais ricos da Era de Ouro de Hollywood, com o primeiro lugar certo de deixar você surpreso. Gloria Swanson, 20 milhões de dólares hoje. Conhecida por sua opulência, Swanson certa vez comentou: "Quando eu era jovem, nenhum homem da minha idade ganhava dinheiro suficiente para me sustentar no estilo que se esperava de mim. Quando eu morrer, meu epitáfio deve dizer: ela pagava as contas." E pagou as contas mesmo, tornando-se um símbolo tanto da extravagância do velho Hollywood quanto da duradoura independência financeira. A vida de Gloria Swanson foi uma mistura deslumbrante de talento, ambição e perspicácia nos negócios que a tornou uma das estrelas mais ricas e icônicas da velha Hollywood. Famosa por seu papel inesquecível em Sunset Boulevard e sua extensa carreira no cinema mudo, o império financeiro de Swanson ia muito além da atuação. No auge de sua carreira na década de 1920, ela estava entre as atrizes mais bem pagas, e seus empreendimentos na produção cinematográfica, no mercado imobiliário e até em investimentos em petróleo solidificaram sua riqueza. Swanson não era apenas glamour. Ela também era determinação. Aprendemos à medida que avançávamos. Ela disse uma vez, refletindo sobre o início de sua carreira: "Isso foi antes da atuação por método. Lembro-me de que uma vez trabalhei por 2 dias no porão da Macy's, aprendendo algo sobre balconistas. Um chefe de andar flertou um pouco comigo. Era assim que fazíamos nossa pesquisa naquela época." Sua riqueza não se limitava aos ganhos de Hollywood. Swanson possuía um campo de petróleo significativo em Bakersfield, Califórnia, um investimento que acrescentou uma camada notável ao seu portfólio financeiro. Ela também se aventurou na produção, lançando sua própria empresa para obter maior controle criativo e garantir lucros mais altos, um movimento ousado em uma época em que atrizes raramente detinham tal poder. Apesar da redução dos papéis no cinema nos anos posteriores, ela continuou sendo um ícone cultural, aparecendo em seu último filme, Aeroporto, 1975, em 1974. Em 4 de abril de 1983, Gloria Swanson faleceu de uma doença cardíaca aos 84 anos de idade. Na época de sua morte, seu patrimônio líquido era de aproximadamente 10 milhões de dólares, ou cerca de 30 milhões de dólares hoje, quando ajustado pela inflação. Katharine Hepburn, 32 milhões de dólares hoje. Imagine ser tão rica e independente que pudesse dizer a Hollywood para jogar segundo suas regras. Foi exatamente isso que Katharine Hepburn fez. Uma ícone de Hollywood com 4 Oscars e uma reputação por traçar seu próprio caminho, Hepburn não era apenas rica por sua carreira. Ela vinha de uma família de imenso privilégio. Sua segurança financeira não era apenas resultado do seu talento, mas também de sua criação em uma das famílias mais elitistas da Nova Inglaterra. O pai de Hepburn, Dr. Thomas Hepburn, era um urologista bem-sucedido e pioneiro em saúde pública, enquanto sua mãe, Catherine Martha Houghton Hepburn, era uma ativista e herdeira da fortuna da família Houghton, ligada ao império Corning Glass Works. Esse tipo de riqueza geracional preparou o caminho para a abordagem destemida de Catherine em relação à vida e ao trabalho. Ela cresceu em um mundo de escolas particulares, refinamento cultural e confiança inabalável, o que mais tarde a ajudaria a desafiar as normas de Hollywood. Ao momento de sua morte em 2003, o patrimônio de Katharine Hepburn foi avaliado em cerca de 20 milhões de dólares, aproximadamente 32 milhões de dólares, quando ajustado para a inflação atual. Seu bem mais precioso era a vasta propriedade familiar à beira-mar de 7 acres e 17 centésimos em Connecticut, onde passou grande parte de seus últimos anos. Esta propriedade pertencia à família Hepburn desde 1913, ligando a sua riqueza não apenas aos ganhos de Hollywood, mas a um tipo de legado familiar duradouro com que a maioria dos atores só poderia sonhar. Ao contrário de muitas estrelas que lutavam para se manterem relevantes, Hepburn nunca teve que se preocupar com dinheiro. A fortuna de sua família lhe dava a liberdade para comprar os direitos de The Philadelphia Story, quando sua carreira entrou em declínio, provando que podia apostar em si mesma quando Hollywood duvidou dela. Essa combinação de riqueza pessoal, fortuna familiar e investimentos estratégicos faz com que Katharine Hepburn seja não apenas uma das estrelas mais ricas da Hollywood antiga, mas também uma das mais inspiradoras. 3. Mae West, 22 milhões de dólares hoje. Mae West foi uma das atrizes mais bem pagas e ricas da sua era, acumulando uma riqueza significativa através da sua carreira multifacetada e decisões financeiras astutas.
Em meados da década de 1930, West era a atriz mais bem paga em Hollywood e uma das pessoas mais bem pagas nos Estados Unidos. Em 1935, ela ganhava $300 mil por filme e adicionais $100 mil pelos roteiros que escrevia, o que era uma renda notável durante a Grande Depressão. No momento de sua morte, em 1980, o patrimônio líquido de West foi estimado em $10 milhões. Ajustando para a inflação, isso seria aproximadamente $32 milhões hoje. A riqueza de West não vinha apenas dos seus ganhos em filmes. Ela também era uma empresária perspicaz. Ela investiu em imóveis e manteve controle sobre sua carreira, garantindo receber uma parte significativa dos lucros dos seus projetos. Os ganhos substanciais e o patrimônio líquido de Mae West eram comparáveis e, em alguns casos, superiores aos de seus contemporâneos. Seu sucesso financeiro foi um testemunho de seu talento, perspicácia nos negócios e habilidade para navegar eficazmente na indústria do entretenimento. Quarto, Grace Kelly, $120 milhões hoje. Grace Kelly, a atriz de Hollywood que se tornou princesa, foi uma das figuras mais ricas e icônicas de sua época. Sua fortuna era uma combinação de sua curta, mas lucrativa carreira de atriz, um dote real e a imensa riqueza da família real de Mônaco na qual se casou. Na época de sua trágica morte em 1982, a riqueza pessoal de Grace Kelly era estimada em $40 milhões, equivalente a aproximadamente $120 milhões hoje, quando ajustado pela inflação. No entanto, seu casamento com o príncipe Rainier III de Mônaco a vinculou a uma fortuna real muito maior do que seus ganhos pessoais. Grace Kelly estrelou em 11 filmes durante sua breve, mas brilhante carreira de atriz. Suas atuações em clássicos como Janela Indiscreta e Alta Sociedade fizeram dela uma das atrizes mais procuradas dos anos 50. Em 1954, ela ganhou um Oscar por The Country Girl, solidificando seu estrelato e comandando alguns dos salários mais altos da época. Quando Kelly se casou com o príncipe Rainier III, em 1956, sua família forneceu um dote de $2 milhões, que hoje equivale a cerca de 20 milhões. Este era um arranjo tradicional em casamentos reais, aumentando ainda mais sua posição financeira. Como princesa de Mônaco, Kelly tornou-se parte de uma família com vastos recursos. Mônaco, um paraíso fiscal e centro de jogos de azar, gerava receita significativa a partir do Cassino de Monte Carlo e outras empresas de turismo de luxo. Os ativos reais do príncipe Rainier incluíam significativas propriedades imobiliárias, coleções de arte e investimentos, dos quais Kelly se beneficiou durante seu tempo como princesa. Mesmo depois de deixar Hollywood, Kelly continuou a ser um ícone fashion global. Sua associação com marcas de luxo como Hermès, cuja icônica bolsa Kelly foi nomeada em sua homenagem, manteve sua influência financeira e cultural. O legado de Grace Kelly, tanto como uma lenda de Hollywood quanto como uma figura real, garantiu que sua imensa riqueza carregasse uma aura de elegância e sofisticação. Ao falecer, ela deixou para trás não apenas riqueza financeira, mas um impacto cultural duradouro como símbolo de glamour, elegância e beleza atemporal. 5. Cary Grant, $130 milhões hoje. Cary Grant, o epítome de charme e sofisticação, foi um dos protagonistas mais icônicos da era dourada de Hollywood. Seu apelo atemporal e decisões financeiras inteligentes o tornaram não apenas um ator amado, mas também rico. Na época de sua morte, em 29 de novembro de 1986, seu patrimônio líquido foi estimado em $60 milhões, o que equivale aproximadamente a $130 milhões hoje. Grant apareceu em 74 filmes ao longo de 3 décadas, incluindo clássicos como The Philadelphia Story, North by Northwest e To Catch a Thief. Seu charme natural e timing cômico fizeram dele um dos atores mais bem pagos de sua época. Ao contrário de muitas estrelas, Grant evitou contratos de longo prazo com estúdios, optando por acordos independentes. Isso lhe deu mais controle sobre seus ganhos e carreira. Grant era notoriamente frugal e geria suas finanças com precisão. Ele investiu seus ganhos em ações, títulos e imóveis, assegurando que sua riqueza crescesse de forma constante ao longo dos anos. Grant negociou acordos de participação nos lucros para vários de seus filmes, o que lhe permitiu se beneficiar do sucesso de bilheteria deles muito tempo após o lançamento. Esse foi um movimento astuto que poucos atores seguiram na época. Conhecido por seu estilo de vida minimalista e disciplinado, Grant evitou gastos excessivos. Sua prudência financeira o ajudou a manter e aumentar sua fortuna ao longo do tempo. Cary Grant era mais do que apenas um galã.
Ele era um homem de negócios que entendia o valor de independência e planejamento financeiro inteligente. Com um patrimônio líquido de 60 milhões de dólares na sua morte, equivalente a 130 milhões de dólares hoje, ele deixou um legado de filmes atemporais e sucesso financeiro que continua a inspirar. Bonito, talentoso e inteligente, Cary Grant realmente fez jus ao seu status como uma das estrelas mais admiradas da era dourada de Hollywood. 6. Greta Garbo. 120 milhões de dólares hoje. Greta Garbo foi considerada uma das atrizes mais ricas de seu tempo, devido à sua carreira lendária de atuação, decisões financeiras inteligentes e um estilo de vida intensamente reservado que preservou sua riqueza. Garbo estava entre as atrizes mais bem pagas de Hollywood durante as décadas de 1920 e 1930. No auge de sua carreira, ela ganhava 250 mil dólares por filme, uma quantia monumental durante a Grande Depressão. Suas negociações salariais foram inovadoras. A MGM, ansiosa para manter sua estrela, frequentemente concordava com suas exigências, tornando-a uma das atrizes mais bem pagas de sua época. Como atriz nascida na Suécia, o mistério de Garbo a tornou um ícone internacional. Ela tinha uma enorme base de fãs na Europa e nos Estados Unidos, garantindo que seus filmes tivessem bom desempenho global. Seu encanto e imagem minuciosamente cultivada na tela a mantiveram relevante durante as eras do cinema mudo e no início do cinema sonoro, permitindo-lhe obter ganhos de primeira linha. Ao contrário de muitos contemporâneos que gastavam de forma extravagante, Garbo era frugal e investia seus ganhos com sabedoria. Ela comprou ações, títulos e imóveis, construindo um portfólio robusto. Com o tempo, seus investimentos cresceram significativamente, mesmo depois que ela se aposentou da atuação em 1941, aos 36 anos de idade. A decisão de Garbo de se aposentar cedo permitiu que ela protegesse sua riqueza. Enquanto outros continuaram a trabalhar e às vezes enfrentaram problemas financeiros, ela evitou os altos custos de manter seu estilo de vida em Hollywood, vivendo uma vida tranquila e reclusa. Sua cuidadosa evasão das aparições públicas significava que ela não enfrentava os tropeços financeiros da fama, como batalhas legais ou quedas de carreira. O conhecimento de Garbo em imóveis fortaleceu ainda mais sua fortuna. Uma de suas aquisições mais notáveis foi seu apartamento em Manhattan com vista para o Rio East, que se tornou uma de suas residências principais. Ao falecer no ano de 1990, o patrimônio de Greta Garbo foi estimado em 55 milhões de dólares, o que equivale a mais de 120 milhões de dólares atualmente. Muito dessa riqueza veio de seus investimentos, e não apenas de seus ganhos em Hollywood. Sua fortuna foi dividida entre membros da família e instituições de caridade selecionadas, refletindo sua gestão estratégica de seu legado financeiro. A combinação de imenso talento para a atuação, prudência financeira e estilo de vida minimalista de Garbo garantiu seu status como uma das estrelas mais ricas de seu tempo. Ela personificou a ideia de uma estrela que alcançou independência financeira através de disciplina e inteligência, tornando-a uma figura rara no antigo Hollywood. Bing Crosby. 200 milhões hoje. Bing Crosby, nascido Harry Lillis Crosby Jr., foi um cantor e ator americano pioneiro cuja carreira se estendeu por mais de 5 décadas. Na época de sua morte, em 14 de outubro de 1977, seu patrimônio líquido foi estimado em aproximadamente 50 milhões de dólares. Ajustando para a inflação, isso seria equivalente a mais de 200 milhões de dólares hoje. Crosby foi uma figura dominante na indústria do entretenimento, com mais de 70 filmes de longa-metragem e mais de 1.600 canções gravadas. Sua interpretação de White Christmas continua sendo um dos singles mais vendidos de todos os tempos. Além de seus ganhos no entretenimento, Crosby era um empresário astuto. Ele investiu em imóveis, minas, poços de petróleo, fazendas de gado, cavalos de corrida, publicação de música e até possuía participações em equipes de beisebol. Crosby foi um pioneiro na televisão, apresentando The Bing Crosby Show e tornando-se uma presença constante na programação de final de ano com seus especiais de Natal. O testamento de Crosby especificava que seus 7 filhos herdariam sua fortuna, mas os fundos foram colocados em um fundo fiduciário cego até que eles atingissem a idade de 65 anos. Este arranjo significava que muitos de seus filhos não acessaram totalmente sua herança durante suas vidas. A influência de Bing Crosby na música, no cinema e na televisão foi profunda. E seu sucesso financeiro refletiu sua versatilidade e perspicácia nos negócios. Seus investimentos e esforços pioneiros em várias mídias garantiram que sua riqueza se estendesse além de sua carreira no entretenimento, deixando um legado duradouro tanto nos setores de artes quanto de negócios. Gloria Vanderbilt. 223 milhões de dólares.
Gloria Vanderbilt, uma renomada designer de moda, artista, autora e socialite, foi uma das figuras mais ricas de sua época. Conhecida tanto por seus talentos artísticos quanto por sua famosa linhagem familiar, a fortuna de Vanderbilt foi estimada em $200 milhões na época de sua morte em 2019, equivalente a cerca de $223 milhões hoje, ajustado pela inflação. Nascida na proeminente família Vanderbilt, Gloria era bisneta do magnata ferroviário Cornelius Vanderbilt, um dos americanos mais ricos da história. Embora a fortuna de sua família tenha sido significativamente reduzida ao longo do tempo, ela herdou cerca de $5 milhões em um fundo fiduciário quando criança, equivalente a $100 milhões hoje. Nos anos 70, Vanderbilt revolucionou a indústria da moda com seus jeans de grife, que apresentavam seu nome e o logotipo de um cisne como assinatura. Essa inovação transformou-a em uma marca global, e sua linha de jeans sozinha gerou milhões em receita. Além dos jeans, ela expandiu para artigos de casa, fragrâncias e acessórios, consolidando seu status como uma empresária astuta. Vanderbilt era uma pintora e escritora talentosa, ganhando renda adicional através de exposições, livros e memórias. Seu trabalho criativo aumentou sua persona pública e diversificou suas fontes de renda. Vanderbilt possuía várias propriedades de alto valor ao longo de sua vida, incluindo sua casa em Manhattan e seu apartamento luxuoso com vista para o East River. Esses ativos adicionaram significativamente ao seu patrimônio líquido. Vanderbilt escreveu vários livros, incluindo memórias e romances, que se tornaram best-sellers. Sua história de vida cativou o público e acrescentou à sua herança cultural e financeira. Apesar de herdar riqueza, a fortuna de Gloria Vanderbilt foi principalmente construída por ela mesma, graças aos seus empreendimentos empreendedores e buscas criativas. Sua fortuna de $200 milhões ao falecer em 2019 reflete sua notável habilidade de transformar seus talentos e nome em um império duradouro. 9. Bob Hope. $235 milhões hoje. Bob Hope, o lendário comediante, ator e filantropo, foi um dos artistas mais ricos de seu tempo. Seu extraordinário patrimônio líquido, estimado em $150 milhões na época de sua morte em 2003, equivale a cerca de $235 milhões hoje. O cuidado de Hope. A sua carreira abrangeu quase 80 anos, durante os quais ele apareceu em mais de 70 filmes, incontáveis especiais de televisão e programas de rádio. Seu trabalho na série Road to com Bing Crosby e Dorothy Lamour foi particularmente lucrativo e o tornou um nome familiar. Hope foi um pilar das turnês da UZO, entretendo tropas no exterior por décadas, o que reforçou ainda mais seu status como um entertainer querido. Hope foi um dos primeiros grandes artistas a fazer uma transição bem-sucedida do rádio e cinema para a televisão, apresentando especiais anuais que atraíam grandes audiências. Ele garantiu acordos de patrocínio de longo prazo com marcas como Pepsodent, assegurando um fluxo constante de renda além de suas apresentações. Uma parte significativa da riqueza de Hope veio do mercado imobiliário. Ele investiu em vastas extensões de terra no Vale de San Fernando e em Palm Springs, na Califórnia, muito antes de se tornarem mercados imobiliários importantes. Sua propriedade em Palm Springs tornou-se icônica, simbolizando seu sucesso tanto em Hollywood quanto em investimentos. O Pope era um investidor astuto, colocando seu dinheiro em ações, títulos e outros empreendimentos. Sua visão ao diversificar suas fontes de renda protegeu sua riqueza, mesmo enquanto Hollywood evoluía. Apesar de sua riqueza, Hope era notoriamente cauteloso com dinheiro, garantindo que suas finanças fossem geridas de forma eficiente ao longo de sua vida. Na época de sua morte aos 100 anos em 2003, a fortuna de $150 milhões de Bob Hope refletia não apenas seu sucesso como artista, mas também sua inteligência como investidor. 10. Randolph Scott. $260 milhões hoje. Randolph Scott, conhecido como um dos astros de faroeste mais queridos de Hollywood, era extraordinariamente rico devido à sua lucrativa carreira de ator, decisões financeiras inteligentes e investimentos significativos fora da indústria do entretenimento. Na época de sua morte, em 1987, o patrimônio líquido de Scott foi estimado em $100 milhões, o que seria aproximadamente $260 milhões hoje, ajustado pela inflação. Ao longo de sua carreira, Scott apareceu em mais de 100 filmes, muitos dos quais foram sucessos de bilheteria.
Ele se tornou um dos astros de faroeste mais populares das décadas de 1940 e 1950, com seu charme rude e forte presença na tela atraindo grandes audiências. Sua longa associação com filmes de faroeste lhe garantiu um fluxo constante de papéis bem pagos, especialmente em filmes como Ride the High Country e Seventh Cavalry. Ao contrário de muitos atores de sua época, Scott era estratégico em relação aos seus contratos, muitas vezes trabalhando como ator independente. Isso lhe permitia negociar acordos melhores e manter uma parte maior dos lucros de seus filmes. Scott era um investidor perspicaz, principalmente em imóveis. Ele possuía várias propriedades no sul da Califórnia, incluindo uma luxuosa propriedade em Beverly Hills. Seu portfólio cresceu em valor à medida que Los Angeles se tornou um dos mercados imobiliários mais procurados do país. Scott tinha a reputação de ser um astuto investidor no mercado de ações. Ele começou a investir cedo em sua carreira, construindo um portfólio diversificado e de alto desempenho que proporcionou retornos substanciais ao longo do tempo. Apesar de sua riqueza, Scott levava uma vida relativamente discreta e disciplinada, evitando os gastos excessivos que frequentemente afetavam seus colegas. Isso lhe permitiu preservar e aumentar sua fortuna. Scott ficou famoso por compartilhar uma amizade íntima e um arranjo de moradia com Cary Grant nas décadas de 1930 e 1940, durante as quais fizeram juntos decisões financeiras estratégicas, incluindo investimentos conjuntos. A fortuna de Randolph Scott não foi apenas resultado de seu talento como ator, mas também de sua inteligência e disciplina em gerenciar seus ganhos. Na época de sua morte, ele havia construído uma fortuna impressionante que o colocou entre as estrelas mais ricas de Hollywood. Sua habilidade de transformar sucesso de bilheteria em segurança financeira duradoura é um testemunho de sua visão e habilidade para negócios. Fred MacMurray, 322 milhões de dólares. Fred MacMurray, um ator versátil mais conhecido por seus papéis em filmes como Pacto de Sangue e na sitcom familiar Meus Três Filhos, foi uma das estrelas mais ricas de sua era. Na época de sua morte, em 1991, seu patrimônio líquido foi estimado em 150 milhões de dólares, equivalente a aproximadamente 322 milhões e meio de dólares hoje, quando ajustado pela inflação. MacMurray estrelou em mais de 100 filmes ao longo de 4 décadas, estabelecendo-se como um atrativo confiável de bilheteria. Seus papéis variavam de filmes noir intensos a comédias leves e filmes familiares da Disney. Ele foi um dos atores mais bem pagos de Hollywood durante as décadas de 1940 e 1950, recebendo salários substanciais por filmes como The Caine Mutiny e The Absent-Minded Professor. Nos anos 60, MacMurray se tornou um nome familiar como a figura paterna em My Three Sons, uma das sitcoms de maior duração da época. Seu contrato com o programa incluía royalties lucrativos, que continuaram a gerar renda muito tempo depois de a série ter terminado. MacMurray era um investidor astuto, especialmente em imóveis. Ele possuía uma vasta fazenda de 1.750 acres no condado de Sonoma, Califórnia, onde vivia e administrava um negócio de gado bem-sucedido. A propriedade era altamente valiosa e uma parte significativa de seu patrimônio. Apesar de sua riqueza, MacMurray era conhecido por sua modéstia e cuidadosa gestão do dinheiro. Sua abordagem conservadora em relação aos gastos garantiu que sua fortuna crescesse de forma constante ao longo do tempo. Como colaborador frequente da Disney, estrelando em filmes como The Shaggy Dog e The Absent-Minded Professor, MacMurray se beneficiou de sua associação com o estúdio, conquistando uma base fiel de fãs e renda constante. A fortuna de Fred MacMurray era um testemunho de seu apelo duradouro e suas sábias decisões financeiras. Até o momento de sua morte em 1991, ele havia construído um legado não apenas como um ator amado, mas também como um empresário rico e bem-sucedido. Seus 150 milhões de dólares de patrimônio, fortalecidos por ganhos em filmes, televisão e imobiliário, o colocam entre as estrelas mais ricas da velha Hollywood. Charlie Chaplin. 400 milhões de dólares hoje. Charlie Chaplin, uma das figuras mais icônicas na história do cinema, não era apenas um gênio criativo, mas também um dos artistas mais ricos do seu tempo. A sua fortuna resultou de uma combinação de sucesso monumental em atuação, direção e produção, além de sua perspicácia nos negócios. Na época de sua morte em 1977, o patrimônio líquido de Charlie Chaplin foi estimado em 100 milhões de dólares, equivalente a mais de 400 milhões de dólares hoje, quando ajustado pela inflação. Essa fortuna notável foi construída através de suas contribuições pioneiras para o cinema.
propriedade inteligente de seus filmes e investimentos financeiros estratégicos. Nos anos 1910, Chaplin se tornou um dos primeiros atores a exigir salários astronômicos, assinando um contrato com a Mutual Film Corporation em 1916 por $670 mil anualmente, uma quantia recorde na época. Em 1918, ele negociou um contrato de $1 milhão com a First National Pictures, consolidando sua posição como o artista mais bem pago no mundo. Ao manter a propriedade de seus filmes, Chaplin obteve uma parte maior dos lucros, garantindo estabilidade financeira a longo prazo. Seus clássicos, incluindo O Garoto, Luzes da Cidade, Tempos Modernos e O Grande Ditador, foram sucessos de crítica e comerciais, gerando receitas massivas em todo o mundo. Chaplin diversificou sua riqueza em imóveis e outros empreendimentos. Ele possuía várias propriedades, incluindo sua famosa mansão suíça, Manoir de Bonn, onde passou seus últimos anos. O apelo atemporal dos filmes de Chaplin garantiu receita contínua de relançamentos, licenciamento e royalties, mesmo décadas após seu lançamento inicial. A fortuna de Chaplin não era apenas sobre o dinheiro que ele ganhava, mas também sobre como ele o gerenciava. Sua capacidade de controlar sua produção artística e manter os direitos de seus filmes fez dele um pioneiro na indústria do entretenimento. No momento de sua morte, a riqueza e o legado de Chaplin como uma força pioneira no cinema garantiram seu lugar não apenas como um dos maiores artistas de todos os tempos, mas também como uma das estrelas mais ricas da velha Hollywood. 13. Gene Autry. $580 milhões. Gene Autry, famoso como o cowboy cantor, foi um dos artistas mais ricos e bem-sucedidos de seu tempo. Com uma carreira que abrangeu música, cinema, televisão e negócios, o império financeiro de Autry foi sem precedentes na velha Hollywood e se estendeu muito além da indústria do entretenimento. No momento de sua morte em 1998, o patrimônio líquido de Gene Autry foi estimado em $320 milhões, que é aproximadamente $580 milhões hoje, quando ajustado pela inflação. Sua riqueza veio de fontes diversas, tornando-o um dos artistas mais ricos de sua época. Autry era uma superestrela em múltiplos campos: música, cinema, rádio e televisão. Ele gravou mais de 600 músicas, incluindo sucessos como Rudolph the Red-Nosed Reindeer e Back in the Saddle Again, que renderam royalties substanciais. Ele estrelou em quase 100 filmes e múltiplas séries de televisão, consolidando seu status como um dos artistas mais amados da América. Autry foi um empresário visionário. Ele era proprietário de várias estações de rádio e televisão, incluindo a KTLA em Los Angeles, que eram altamente lucrativas. Ele também possuía investimentos em imóveis e era dono de um hotel em Palm Springs, diversificando ainda mais seu portfólio. Autry foi proprietário do time de beisebol de Los Angeles desde sua fundação em 1961 até sua morte, aumentando significativamente sua riqueza através do valor do time e da receita associada. Autry foi um dos primeiros artistas a capitalizar com merchandise. Seu nome e imagem foram usados para vender brinquedos, discos, guitarras e mais, criando uma fonte de receita duradoura. Conhecido por sua disciplina, Autry geria sua riqueza sabiamente, reinvestindo seus ganhos em empreendimentos que proporcionavam segurança financeira a longo prazo. Gene Autry não era apenas um artista. Ele foi um empresário pioneiro que transformou sua fama em um império. Seu patrimônio líquido de $320 milhões na sua morte refletia suas diversas realizações, desde sua música e filmes até suas posses em mídia e empreendimentos esportivos. Hoje, ele é lembrado não apenas como o cowboy cantor, mas como uma das estrelas de Hollywood de maior sucesso financeiro. 14. Elizabeth Taylor. $800 milhões. Hoje, Elizabeth Taylor não era apenas uma atriz celebrada. Ela era um ícone cultural cuja riqueza ia muito além dos seus ganhos em Hollywood. Conhecida por seu estilo de vida opulento e amor por diamantes, a fortuna de Taylor foi resultado de sua carreira de atriz, empreendimentos comerciais e sua lendária coleção de joias, que quebrou recordes em leilões após sua morte. Elizabeth Taylor estava entre as atrizes mais bem pagas de sua época. Ela se tornou a primeira estrela a ganhar $1 milhão por seu papel em Cleópatra, uma quantia impressionante para a época. A fama, talento e beleza impressionante de Taylor fizeram dela uma atração de bilheteria, permitindo-lhe exigir salários sem precedentes para filmes ao longo das décadas de 1950 e 1960. Taylor estava à frente de seu tempo como uma empreendedora celebridade. Nos anos de 1980, ela cofundou uma linha de perfumes, lançando fragrâncias icônicas como White Diamonds. A marca se tornou um fenômeno global,
gerando mais de US$ 1 bilhão em vendas durante sua vida. Mesmo hoje, seus perfumes continuam entre as fragrâncias de celebridades mais vendidas, contribuindo significativamente para sua fortuna. Taylor era uma colecionadora apaixonada por joias finas, possuindo algumas das peças mais famosas e caras do mundo, incluindo o diamante Krupp, de 33 quilates, renomeado como diamante Elizabeth Taylor, e o diamante Taylor Burton, de 69 quilates, presenteado por Richard Burton. Sua coleção de joias, leiloada pela Christie's após a sua morte em 2011, arrecadou US$ 156.800.000, um recorde para uma venda privada de joias. Este leilão destacou seu status como uma conhecedora de luxo. Taylor possuía propriedades luxuosas ao redor do mundo, desde Beverly Hills até a Suíça. Ela fez investimentos inteligentes, garantindo o crescimento de sua riqueza, mesmo quando sua carreira cinematográfica diminuiu. Como uma das primeiras verdadeiras celebridades globais, Taylor aproveitou sua fama para se tornar uma marca pessoal poderosa. Sua personalidade extravagante a tornou um imã para endossos, aparições e oportunidades de negócios, aumentando ainda mais seus ganhos. O patrimônio líquido de Elizabeth Taylor foi estimado em US$ 600 milhões na época de sua morte em 2011. Quando ajustado pela inflação, esse valor estaria mais próximo de US$ 800 milhões hoje. Seu legado como uma das atrizes mais ricas e glamorosas da história se deve não apenas ao seu sucesso em Hollywood, mas também à sua visão em transformar sua fama em um império. O leilão da Christie's da sua coleção de joias permanece um testemunho de sua riqueza duradoura, e gosto pela extravagância. 15. Mary Pickford, US$ 800 milhões hoje. Mary Pickford, famosa como America's Sweetheart, não foi apenas uma das maiores estrelas da era do cinema mudo de Hollywood, mas também uma de suas figuras mais ricas e influentes. Sua fortuna foi resultado de sua carreira de atriz inovadora, empreendimentos empresariais inteligentes e papel pioneiro em moldar a indústria cinematográfica moderna. No auge de sua carreira, o patrimônio líquido de Pickford foi estimado em US$ 40 milhões, o que equivale a mais de US$ 800 milhões hoje, ajustado pela inflação. Ela foi uma das primeiras atrizes a se tornar milionária em Hollywood, um feito quase inédito no início do século XX. Pickford foi uma das primeiras atrizes a negociar contratos que a tornaram uma das mais bem pagas. No final da década de 1910, ela ganhava US$ 10 mil por semana, uma quantia astronômica na época. Seus ganhos dispararam quando ela assinou um contrato histórico com a First National Pictures em 1916, que incluía um bônus de US$ 1 milhão. Este movimento revolucionário deu a ela e aos seus cofundadores controle criativo e financeiro sobre seus filmes. A United Artists garantiu que Pickford recebesse uma parte dos lucros, um privilégio raro que aumentou significativamente sua riqueza. Seus filmes, incluindo Pollyanna, Rebecca de Sunnybrook Farm e The Poor Little Rich Girl, foram grandes sucessos de bilheteria, tornando-a uma das estrelas mais rentáveis de seu tempo. Pickford e seu marido, Douglas Fairbanks, construíram a icônica propriedade Pickfair, que se tornou um símbolo do glamour de Hollywood. Embora sua construção tenha custado milhões, também solidificou seu status como realeza de Hollywood. Os investimentos de Pickford se estenderam além do cinema. Ela tinha participações em vários empreendimentos, incluindo cosméticos e desenvolvimentos imobiliários, que foram adicionados ao seu portfólio financeiro. A riqueza de Mary Pickford não se resumia a números. Simbolizava seu papel pioneiro em Hollywood. Ela quebrou barreiras como atriz, produtora e empresária, abrindo caminho para gerações futuras. Na época de sua morte, em 1979, sua fortuna havia diminuído para cerca de US$ 50 milhões devido a esforços filantrópicos e ao declínio de seus ativos relacionados a filmes. No entanto, seu legado como uma das figuras mais ricas e influentes da Hollywood antiga permanece intacto. 16. Gina Merrill, 5,6 bilhões hoje. Gina Merrill, nascida Nedenia Marjorie Hutton em 29 de dezembro de 1923 na cidade de Nova York, foi uma atriz americana, herdeira e socialite. Ela era filha do financiador de Wall Street Edward Francis Hutton e da herdeira do Post Cereals Marjorie Merriweather Post, o que a tornava descendente de duas das famílias mais abastadas da América. A mãe de Merrill, Marjorie Merriweather Post, herdou uma fortuna de US$ 250 milhões em 1914, equivalente a aproximadamente US$ 5 bilhões hoje. Esta herança substancial lançou as bases para a vasta riqueza da família. Acredita-se que Gina Merrill tinha um patrimônio líquido de US$ 5 bilhões no momento de sua morte, em 22 de maio de 2017.
Enquanto Meryl construiu uma carreira de sucesso na atuação com mais de 100 créditos em filmes e televisão, seu considerável patrimônio líquido foi em grande parte atribuído à sua herança, em vez dos ganhos na indústria do entretenimento. O estabelecimento da E.F. Hutton & Company por seu pai e a propriedade da General Foods Corporation por sua mãe, que incluía marcas como Postum e Bird's Eye Frozen Foods, contribuíram significativamente para o legado financeiro da família. Além de sua carreira de atriz, Meryl era uma filantropa dedicada e empresária. Ela fez parte dos conselhos de várias organizações, incluindo o Centro John F. Kennedy para as Artes Cênicas e o Centro de Teatro Eugene O'Neill. Gina Meryl faleceu aos 93 anos devido a complicações da demência com corpus de Lewy. Sua vida e carreira permanecem emblemáticas da interseção entre o glamour de Hollywood e a substancial riqueza herdada.